Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. E para então iniciarmos a nossa noite, nós vamos começar com uma leitura do livro A Luz de Oração, de Francisco Cândido Xavier. Oração do servo imperfeito. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada nas obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, no influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob a tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me por acréscimo de misericórdia a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Nesse momento, então, eu convido todos a fecharmos os nossos olhos. Vamos iniciar, então, agradecendo por este maravilhoso dia que tivemos hoje, por todos os momentos de aprendizado, por todos os momentos de conforto que tivemos, pelas pessoas que passaram por nós nesse dia. Agradecemos todo o apoio da equipe espiritual, de todos os espíritos que nos auxiliam, dos nossos mestres e mentores. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, evoluindo e aprendendo. E assim, Senhor, nós pedimos que continuem nos iluminando, que continuem nos mostrando o caminho do amor, da paz, da serenidade, da luz, da caridade e da fé. A isso tudo, nós vos agradecemos, hoje e sempre, que assim seja. Nesta noite, então, nós temos a nossa querida colega Flávia, que então vai nos trazer mais uma palestra. Então, seja muito bem-vinda, Flávia. Boa noite a todos e a todas. Que a divina luz do nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estamos iniciando mais um ano nessa encarnação terrena, mês de janeiro. E como todo ano, a gente sempre tem aquela expectativa. Um ano vai ser diferente, vai ser melhor, eu vou sofrer menos, vou ser mais fitness, aí vem os planos. Comer melhor, começar a caminhar, fazer academia, gastar menos, fazer caminhada, reclamar menos, tentar ser uma pessoa melhor. E é bom a gente ter essa expectativa, essa iniciativa de querer ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa menos devedora diante da vida. A gente tem que tentar iniciar um bom hábito da leitura, bom hábito da alimentação, de uma atividade física, o bom hábito dos pensamentos, das palavras. E a vida sempre nos dá chance de sermos pessoas melhores do que a gente foi ontem, menos devedores. E uma maneira de ser melhor do que fomos no passado é sermos mais caridosos.
Mas não só aquela caridade material, que você tem, o que você tem um pouco a mais, você doa para aquela pessoa que está necessitada. Mas a caridade mais difícil que a gente tem para praticar, e essa que vai contar muito no nosso caderninho lá, que a vida anota tudo de bom que a gente está fazendo, é a caridade moral. Essa é mais difícil, porque exige compreensão, tolerância, empatia, compaixão, perdão, exige muitas coisas de nós. E uma boa parábola que eu acho que ensina muito sobre a caridade, não só a gente praticar com o outro, mas a gente também receber do outro a caridade, é a parábola do bom samaritano. É uma das parábolas que eu acho mais bonitas. Naquela época que Jesus estava aqui no encarnado, ele falava por parábolas, porque era uma maneira das pessoas conseguirem interpretar o que ele queria dizer. Porque eram pessoas que ainda precisavam evoluir muito, quer dizer, ainda precisamos evoluir muito. Mas através daquelas histórias, ele conseguia transmitir a mensagem que ele queria. E ele queria ir para Jerusalém. Naquela época, Jerusalém, as pessoas iam muito fazer peregrinação até lá, os judeus, porque era uma maneira de demonstrar fé, uma maneira de demonstrar amor, uma maneira de mostrar gratidão, de mostrar um esforço. E naquela época, Jerusalém, na Páscoa, chegava a ter 1 milhão de habitantes, 1 milhão de pessoas, apesar de ter só cerca de 100 mil habitantes. E nesses 1 milhão de pessoas, tinham judeus, tinham assaltantes, tinham bandidos, tinham sacerdotes, tinham os levitas. E Jesus chamou os 12 apóstolos, ele estava em Cafarnaum, e disse, eu quero fazer uma peregrinação até Jerusalém, onde eles estavam indo a uns 140 quilômetros. Os apóstolos pensavam que Jesus queria ir pelo caminho mais fácil, menos difícil, mais prazeroso, que ia cansar menos, ia desgastar menos. Achavam que iam pela margem do Rio Jordão, que também era o caminho mais fresco, mais tranquilo, que ia exigir menos esforço físico. Eles iam a pé. Mas Jesus disse que ele precisava passar por uma cidade chamada Samaria, que era uma cidade de samaritanos. E para passar por Samaria, eles tinham que ir pelo deserto. Então ia ter sol, ia ter calor, não ia ter o que comer, não ia ter o que beber. E era o caminho mais difícil. Os apóstolos, no primeiro momento, estranharam, mas acabaram aceitando. Então eles foram por Samaria, foram pelo deserto. Naquela época tinha uma tradição que quem era peregrino e parasse numa casa para pedir água, abrigo, comida, um descanso, se aquela pessoa não fizesse isso, bolas de fogo cairiam sobre a casa e matariam a pessoa queimada. João foi na frente e foi pedindo para os samaritanos qual deles poderia ajudá-los, dar uma água, um alimento, um abrigo. Em todas as casas que eles pararam dos samaritanos, ninguém ofereceu nada. Nem uma água, nem uma sombra, nem uma comida. Então eles fizeram todo esse trajeto sem comer, sem beber, ficaram empoeirados, ficaram cansados. E João disse para Jesus que se Jesus permitisse, ele iria fazer uma oração pedindo a Deus, então, já que nenhum samaritano auxiliou eles, então que Deus mandasse bolas de fogo para matar os samaritanos, já que ninguém quis ajudar, seria uma maneira de vingança. Aí Jesus disse para João: o Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. E salvar no sentido assim, de ajudar, de acolher, de auxiliar. João entendeu a mensagem, então continuaram. Quando chegaram em Jerusalém, empoeirados, cansados, sem beber, sem dormir, sem comer, vocês acham que eles foram recebidos com água, com festa, com banquete? Como era costume daquela tradição, trazer um balde de água para limpar os pés empoeirados dos peregrinos? Também não foi assim.
Quando eles chegaram lá em Jerusalém, veio um doutor da lei, que era uma pessoa que estudava muito as leis de Deus, os livros, tinha muita inteligência, tinha muito conhecimento, mas faltava amor, faltava afeto, faltava compaixão. E ele, para testar Jesus, ele faz umas perguntas. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Era uma maneira de testar Jesus. E Jesus respondeu. Jesus foi muito, ele era um espírito muito evoluído, porque ele repassou para ele a resposta, mas através de duas perguntas. Que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Porque já que ele era o doutor da lei, tinha conhecimento, tinha estudo, então o que estava escrito na lei? O que ele te compreendia da lei? Aí o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, é que para os judeus, sentimento, razão, está tudo dentro do coração. Não é dividido que nem nós. A gente acha, o cérebro é razão, o sentimento é coração, fé está no coração. Não. Para eles era tudo num lugar só. A gente que tem essa mania de dividir, de fazer essa coisa de retalho. Uns a gente gosta, outros a gente odeia, uns a gente ama, uns a gente não aprecia. Há momentos que a gente tem fé, há momentos que não tem, tá? De todas as tuas forças, porque era amar a Deus e auxiliar o outro com os recursos que você possui. De toda a tua alma, de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. Que também não bastava só dizer, eu amo Deus. Que palavras o vento leva. Então deveria provar por ações esse amor por Deus. E esse amor se provava auxiliando o próximo. Porque se a gente ama nós, a gente ama o próximo. Não tem como ajudar o próximo se a gente não se amar e não se aceitar como a gente é, com as imperfeições, com as qualidades que nós temos. Então disse-lhe Jesus: muito bem, faze isso e viverás. Mas ainda o doutor da lei, querendo cutucar ainda Jesus, querendo testar o conhecimento dele, pergunta para ele: quem é o meu próximo? Olha só que pergunta. Quem é o meu próximo? E Jesus, de maneira muito sábia, respondeu, contando a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então ele estava vindo, talvez estivesse vindo da peregrinação. Caiu em poder de ladrões, porque ladrões tinham muitos naquela época, ainda mais lá quando tinha as peregrinações na Páscoa, Jerusalém. Que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Para o
doutor da lei, que era judeu, ouviu a parábola do bom samaritano. Porque naquela época, os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos. Mais ou menos como são Israel e os palestinos hoje. A história só se repete. Então, judeus assassinavam samaritanos, samaritanos assassinavam judeus. Então, assim, eles estavam vindo de uma peregrinação em que nenhum samaritano quis auxiliá-los, e Jesus ainda conta a parábola do bom samaritano. Parece até paradoxal. Ainda mais que João queria que caísse bolas do fogo do céu e assassinasse todos eles. Então, quando Jesus começou a contar a parábola, João deve ter abaixado a cabeça. E o doutor da lei também. E como assim está falando, eu estou pedindo quem é meu próximo, e Jesus está falando do meu inimigo. Então, naquela época eles eram inimigos, os judeus e os samaritanos. O homem descia lá, foi assaltado, mas assim, roubaram as roupas, ele ficou nu, bateram muito nele, ele ficou desfigurado, não dava para reconhecer de onde ele era, se era romano, judeu, samaritano, porque pela fisionomia não ia dar para reconhecer. Ele estava semi-morto, ele não estava conseguindo falar, estava inconsciente. Pele morena, todos tinham naquela época, todos tinham a pele bronzeada, porque não tinha protetor solar naquela época também, então não dava para reconhecer. Era judeu, samaritano, sacerdote, levita, estava assim irreconhecível. O sacerdote passou, e a gente tem aquela ideia que sacerdote é como se fosse um padre, fizesse aquelas missas. Mas não, o sacerdote ele ia para Jerusalém para tirar o sangue dos animais, porque tinham pessoas que faziam essas oferendas. Então ele tinha que fazer isso e eles trabalhavam por turnos. Então ele tinha que cumprir aquele turno de trabalho dele. No final das festividades, tudo, eles se pagam com carne e farinha de trigo. E assim, eles tinham uma crença que se um sacerdote tocasse numa pessoa morta, ele estaria em estado de... tinha que fazer um ritual para se limpar. É como se estivesse sujo, impuro espiritualmente. Então ele não ajudou o que estava caído, porque deve ter pensado, eu não sei se está morto ou não. Se estiver morto, daí eu vou estar impuro, vou ter que fazer um ritual, e é difícil esse ritual. Eu não posso perder essa carne que eu recebi de pagamento. Então ele passou, não auxiliou, porque ele pensou mais nas convenções do que realmente naquela pessoa que estava precisando. Aí o levita, que é tipo o discípulo do sacerdote, seguiu o mesmo exemplo, também não parou. E quantas vezes também a gente fica mais preocupado com o que os outros vão dizer do que realmente naquilo que a gente pode fazer de bom, e a gente acaba não fazendo. Porque se preocupa com o status, se preocupa com a opinião do outro, se preocupa com o que o outro vai falar, com as críticas do outro. E isso a gente acaba influenciando outras pessoas, que também, às vezes a gente não pensa nisso, mas a gente tem pessoas que têm nós como referência de pessoas, de exemplos morais, de determinação, de coragem, e às vezes a gente nem imagina. Então eles passaram, e daí passou um samaritano, que a gente não sabia se estava em viagem, não sabia de onde ia, de onde não ia, parou e auxiliou esse rapaz. Passou óleo, passou vinho, que era como um óleo para limpar as feridas, um bálsamo, colocou ele no cavalo, levou ele na hospedaria, pagou a hospedagem dele. Então ele amou de todo o coração, auxiliou de todo o coração esse rapaz, ainda utilizou o recurso que ele tinha para poder auxiliar. Aí Jesus faz uma pergunta bem importante para o doutor da lei. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Interessante a pergunta, porque ele não pede quem era o próximo do samaritano. Ele pede quem era o próximo do que estava caído. Aí o doutor da lei
Claro que não, respondeu o samaritano, né? Olha o orgulho. Ele disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então é uma difícil lição isso, porque você está lá perguntando algo para Jesus, né? Você quer ouvir uma resposta, porque você quer testar. E você acaba ouvindo que o maior exemplo de compaixão foi um rival seu, um inimigo teu. Porque essa parábola, no primeiro momento, faz a gente refletir e pensar: quem é meu próximo que eu tenho que auxiliar? Mas a gente refletir ao contrário: quem vai ser o meu próximo quando eu for o caído, quando eu for a caída? Porque a vida dá muitas voltas. Tem uns tsunamis da vida que faz a gente às vezes cair. E quem vai ser meu próximo? E vai me auxiliar? E será que eu vou ser merecedor da misericórdia divina? E às vezes aquela pessoa que a gente mais critica e mais a gente julga é aquela que nos auxilia. Então, o próximo são todos. Para o doutor da lei, o próximo era só quem era judeu, o doutor da lei que nem ele. E às vezes a gente faz essas classificações mesmo. Eu só vou ajudar quem é da minha família. Só vou ajudar quem pensa que nem eu. Só vou ajudar quem é do meu círculo social. Só vou ajudar quem tem status, para tirar proveito. Só vou auxiliar quem é meu amigo. Só vou auxiliar quem torce o mesmo time que eu. Só vou ser caridoso para quem votou no mesmo presidente que eu. E a vida não é assim. Às vezes vem uma derrapada da vida que faz a gente ser o caído quando a gente menos espera e faz a gente ver quem realmente são o nosso próximo. A gente tem aquele próximo no trabalho que é um colega difícil de lidar, mas que a gente sabe que, apesar da dificuldade, o que ele precisa é de paciência e tolerância, não do nosso ódio. E aquele familiar difícil, aquele filho que é diferente dos outros, que exige mais paciência, mais tolerância, exige que a gente ponha mais limites. É aquela amiga que você sabe que está sempre caída nos mesmos erros, se lamentando, mas que ela ainda não aprendeu com o erro. O próximo é o porteiro do teu prédio, onde você mora, onde você trabalha. O próximo é o caixa do mercado, o funcionário do banco. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma ajuda, quando a gente menos espera. Tem tantas pessoas que estavam viajando na estrada, aconteceu alguma coisa, imprevisto, tiveram que parar e veio alguém assim do nada para auxiliar. Não pediram qual era o nome, qual que time torcia, e auxiliou. A gente que coloca muito obstáculos para ser caridoso. A gente que acaba, no final das contas, escolhendo quem vai ser os nossos amigos e quem vai ser os nossos inimigos. O inimigo é aquele vizinho que só escuta música alta, é aquele torcedor que torce para outro time, aquele que votou num presidente diferente do que eu votei, é aquele que é do outro estado, de outra região, é aquele que está vindo de outro país fugindo da fome. E quem que a gente escolhe para sempre ser amigo e para ajudar? Aquela pessoa que pensa parecido comigo, que se veste parecido comigo, da mesma posição social. Tem uma história de um homem que trabalhava numa empresa e ele ficou preso num frigorífico e já estava na hora dele ir embora.
Passou o tempo, ele achou que ia realmente ficar preso e ninguém ia auxiliar. Aí, de repente, o porteiro foi lá, abriu a porta e salvou ele. Ele estranhou e pediu: nossa, como é que você sabia que eu estava aqui? Aí o porteiro diz: porque eu não vi você passar e me cumprimentar, me dê tchau. E eu estou acostumado, sempre que você chega, você me cumprimenta, sempre que você vai embora, você me dá tchau. E como eu não vi você passar e não recebi o teu tchau, então eu resolvi vir ver onde você estava. Olha só, o porteiro que percebeu a falta dele. Então, fica essa reflexão, não só para hoje, não só para o mês de janeiro, mas ao longo do ano. Que se a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente tem que pensar que um dia a gente é o caído e vai receber ajuda de quem a gente menos espera. E isso não tem problema nenhum, é trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E não tem como ser uma pessoa melhor sem trabalhar essas dificuldades. Há momentos que a gente vai ser o bom samaritano, que vamos auxiliar, vamos ter a oportunidade de auxiliar alguém. E que a gente não fique pensando, pondo empecilho: não vou ajudar por causa disso, não vou ajudar por causa daquilo. Não. Quando a gente tem a chance de fazer o bem, a gente não faz, a gente também vai depois ter que responder por isso. Não fazer o mal só não basta. Se tem a chance de fazer o bem, então façamos. Ainda mais nesses tempos que estão tão difíceis aqui no planeta Terra. Que às vezes é muita maldade que a gente vê nas notícias. A gente acha que as pessoas estão muito individualistas, só pensando nelas, pensando nos likes, nas redes sociais. Mas ainda há muita gente boa, há muita bondade ainda. Mas isso não dá notícia, não dá ibope. Muita gente ajuda pessoas em situação de rua, ajuda pessoas que não têm situação para comprar uma comida, para montar enxoval para o filho. Tem pessoas que ajudam. E só o fato de fazer uma oração é um auxílio muito importante. Pensemos, lembremos dessa parábola, de quando Jesus chegou a Jerusalém, cansado, com sono, com fome, com sede, ainda foi questionado por um doutor da lei. E quando a gente está cansado, quando a gente está com fome, como é que fica o nosso humor? Como é que a gente trata o próximo? Se fosse nós que fôssemos questionados por alguém que utiliza o conhecimento não para auxiliar, mas para humilhar, a gente ia ter essa bondade, essa paciência de Jesus? Ou a gente já ia dar umas patadas, ia ficar mal-humorado? Eu vou ser sincera, eu quando eu estou com fome fico muito mal-humorada. Assim, altera muito o humor. A gente tem que reconhecer essas dificuldades. Então, para esse ano, não pensemos só: vou iniciar uma dieta fitness, vou iniciar uma caminhada. Façamos, iniciemos, mas a gente tem que colocar, sempre ter essa prática continuamente, toda semana. E tem hábitos que a gente inicia e que a gente tem sempre que praticar se a gente quer ser uma pessoa melhor. Se a gente já começa mentalmente julgar uma pessoa: opa, vou parar, quero ser uma pessoa melhor. Às vezes aquela pessoa tem aqueles motivos para agir daquela maneira, que não cabe a mim julgar. E daqui a pouco eu vou ser a caída ou o caído. Vou cuidar não só do meu corpo físico, mas também da minha mente, das minhas emoções, da minha fé. E fé é ter esperança, do verbo esperançar. Porque às vezes a gente espera, acha que esperança é esperar. Esperar que fulano mude e fique pensando, agindo que nem eu quero. Esperar que ciclano faça aquilo que eu espero. E não. Esperança é acreditar que apesar de você estar fazendo tudo o que está ao teu alcance, Deus vai auxiliar e você espera pelo melhor.
Você não espera que a tua melhora aconteça. Você não espera que o outro comece a agir da maneira que você quer. Porque o outro é do jeito que é. E ponto. A gente não muda ninguém. A gente não muda a família, a gente não muda o chefe, não muda os amigos, não muda os colegas. A gente só consegue mudar a nós mesmos. E quando a gente decide. Então pensemos nisso diariamente, toda semana. Pensemos sempre nas parábolas de Jesus, no bom samaritano. Pensemos nas pessoas, aquelas que a gente às vezes não tem um bom convívio, mas que às vezes precisam da nossa oração, da nossa paciência, da nossa tolerância. Porque ser bom com quem a gente ama é fácil, mas com quem a gente tem dificuldade é mais difícil ainda. E é isso que vai fazer a gente crescer, amadurecer e ser menos devedores diante da vida. Então lembremos sempre de Jesus, quando um momento difícil. O que Jesus faria? O amor falaria mais alto, com certeza. A paciência, a tolerância. E lembrando sempre das palavras dele. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar, para ajudar, para construir. Então que esse ano e nos próximos anos, nessa nossa encarnação, possamos construir dias de alegria, de paz, de amor, de compaixão, de paciência, de tolerância, de perdão. Perdão para com os outros e para com nós mesmos, com as nossas. Agradecemos então a Flávia pela incrível explanação dessa noite. Então, nesse momento, nós iremos para o nosso passe, onde a espiritualidade então vai nos trazer energias em nosso benefício. Eu peço então que os trabalhadores da casa se posicionem e nós estaremos diminuindo um pouco as luzes. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos da tua casa terrestre, que vão partilhar contigo nesse momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho da humildade e compreensão da tua lei. Ó Pai, fortifica-o, para que a travessia longa do rio, do esquecimento temporário, permita que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede-nos, aos que recebem agora o novo ministério de orientações do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhe, Senhor, a noção da responsabilidade. Abre-lhes a porta da tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria do teu amor desvelado. Restaura-lhes as energias para que recebam jubilosos a missão de renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança da tua bondade infinita, que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos a tua graça
para a nossa irmã, que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnitude paternal. Intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé do futuro sem fim. Seja, para nós em particular, aos nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba, a nós, humildes servos do teu reino, a alegre incessante de referenciar-te e obedecer-te para sempre. Que assim seja. Então, a Casa Luz de Jesus deseja um bom retorno a todos aos vossos lares e agradecemos muito a presença de todos. Então, muito boa noite.